Graças a Deus, meus irmãos. Espero que os irmãos estejam bem. Mesmo que em meio a tantas crises que nós temos passado, espero que os irmãos estejam bem. Afinal de contas, crises vêm assolando o povo de Deus desde o primórdio dos tempos, desde o início dos tempos. E não tem sido diferente hoje com o povo de Deus atualmente. Nós temos passado por muitas crises também hoje. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essas crises, o que Deus nos mostra, o que Deus faz com essas crises em relação ao seu povo. Vamos abrir lá em Joel, no capítulo 2, dos versos 12 ao 13. Livro de Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. No capítulo 1 de Joel, nós podemos ver que uma forte crise assolou o povo de Israel. A terra prometida havia sido devastada por causa de gafanhotos e também por causa da seca. No capítulo 2, a gente ainda pode perceber o iminente juízo de Deus que estava para recair sobre Israel. Mas também no capítulo 2 nós vemos que Deus chama o povo ao arrependimento, chama o povo à oração, ao jejum, para que se eles fizessem isso, para que se eles dissessem sim a esse chamado de Deus para o arrependimento, para a oração, para o jejum, e se voltassem para Deus, Deus perdoaria e Deus libertaria esse povo. Em junho do ano passado, uma grande nuvem de gafanhotos se aproximou do Brasil. Lembro até que muitas pessoas começaram a dizer que estava acabando o tempo, estava acabando o mundo, porque uma nuvem de gafanhotos também estava chegando ao Brasil. Naquele tempo a gente já estava em pandemia. Mas graças a Deus, os gafanhotos não vieram ao Brasil, mas eles ficaram perto do sul do Brasil e acabaram ficando só no Uruguai e na Argentina. Em março do ano passado, aconteceu algo em Curitiba que não havia acontecido até então: seca. Já havia acontecido períodos menores de seca, mas não tanto assim. Nós estamos completando um ano já de seca em Curitiba praticamente. Tanto é que em muitos momentos os reservatórios de água ficaram abaixo de 30%. Também em março do ano passado, nós tivemos a pandemia causada pelo Covid-19. E nós estamos enfrentando pouco mais de um ano já essa pandemia. E muitas vezes parece que essa pandemia não vai ter fim. Tanto é que hoje nós não podemos estar cultuando juntos aqui na igreja, mas cada um está cultuando de sua própria casa. Em Joel, nós podemos ver essas crises assolando o povo de Deus, mas o principal que nós podemos ver aqui é que Deus, graciosamente, usa essas crises para que o povo se achegue a Ele. Deus usa essas crises para puxar o povo de Deus, o povo dele, para si. Deus usa essas crises para puxar o povo de Israel para perto dele. Chama esse povo para a real conversão, chama esse povo para arrependimento, chama esse povo para oração, para jejum. As crises que nós passamos hoje, de igual modo, são usadas por Deus de forma graciosa, para que nós nos acheguemos a Ele. É bem verdade que não é todas as crises são causadas por nosso pecado, assim como foi no caso de Israel. Mas Deus usa as crises, independente do porquê elas existem, para nos fazermos mais parecidos com Cristo, mais perto dele. É para isso que servem as crises no principal, meus irmãos. É para isso que servem as crises. Deus as usa para que nós possamos nos achegar perto dele, que nós possamos orar mais, que nós possamos jejuar mais, que nós possamos quebrar o nosso coração. Quando nós vemos o agir de Deus na história, assim como vemos em Joel, nós entendemos, nós aprendemos que a nossa postura diante destas crises que vêm até nós deve ser a postura de oração, deve ser a postura de arrependimento, deve ser a postura de jejum, uma postura de arrependimento verdadeiro, de humilhação diante de Deus.
mas uma humilhação verdadeira, um coração verdadeiramente arrependido. Ainda Joel fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. A ideia aqui não é a gente rasgar as nossas vestes, mostrar o nosso clamor externamente, mas é estar com o coração contrito, com o espírito humilhado diante de Deus. É nós estarmos rasgando o nosso eu diante de Deus. É isso a intenção, é essa a intenção. A pandemia que nós estamos passando do coronavírus, do Covid-19, tem trazido aborrecimento, tem trazido tristeza, tem trazido esgotamento ao povo de Deus. Tem trazido a mim, tem trazido a você que está em casa. E nós queremos que ela passe logo, não é? Eu quero muito que essa pandemia passe logo para que nós possamos, talvez, quem sabe, na próxima Páscoa, ter o nosso café dominical. É algo que nós sentimos tanta falta. Esse ano já é o segundo que a gente não pode fazer justamente pela pandemia, é algo que eu sinto muita falta, a comunhão com os irmãos. Eu gostaria que ela passe logo. Mas a postura que Deus nos chama, a postura que Deus nos ensina, a postura, o convite que Deus nos faz em momentos de pandemia, em momentos de crise, é o de oração, é o de jejum, é o de arrependimento. Que nós possamos responder positivamente a esse chamado de Deus às nossas vidas, e que nós possamos orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, para que Deus ilumine a mente desses homens que estão à frente dos governos, para que eles possam tomar as melhores decisões, mas decisões pautadas por Deus e não por eles, não mesmo pelo povo, mas por Deus, porque só com o agir de Deus que esse país pode viver tempos diferentes, só com o agir de Deus. Não é com agir de homens, mas é com agir de Deus. Oremos pelo nosso país, oremos pelos nossos governantes, oremos pelas estruturas de saúde neste país, oremos pelo nosso amado Hospital Evangélico Mackenzie, que tanto carece de nossas orações e tem sido fundamental aqui em Curitiba e até mesmo no Paraná para lutar contra o Covid-19. Oremos, meus irmãos. Respondemos positivamente ao chamado de Deus para que nós venhamos a orar. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, vamos jejuar, vamos levantar um clamor verdadeiro. Em Joel 3, versículos 17 ao 21, vai dizer assim: sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Deus prometeu bênção sempre eterna na Jerusalém celestial para o seu povo. Porque Deus ouviu o arrependimento, Deus ouviu a oração do povo em Joel, e Deus vai nos ouvir hoje. E para nós, povo de Deus, hoje, século 21, 2021, Deus nos promete bênção sempre eterna na Jerusalém celestial, porque esse é o nosso alvo, meus irmãos, nós olharmos para o que está por vir, o grande dia do Senhor, é isso que está por vir. Pois nesse grande dia do Senhor não mais haverá choro, não mais haverá tristeza, não mais haverá dor, não haverá mais pandemia, não haverá mais crise, não haverá gafanhoto, não haverá seca, mas haverá o nosso Senhor Jesus Cristo, haverá o nosso Deus que iluminará toda a Jerusalém celestial. Deus será a luz
do nosso paraíso. E isso, meus irmãos, não tem como não arremeter-nos para a Páscoa, porque somente pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo é que nós podemos nos apossar de tão grande promessa, de tão grande bênção, que é ter a certeza de que seremos glorificados no grande dia do Senhor. Apenas por intermédio da salvação em Jesus Cristo é que nós podemos ter certeza de que essa restauração e essa sempre eterna bênção nos atingirá, apenas através de Jesus Cristo. Mas enquanto não chega o grande dia, enquanto não chega o grande dia em que nós nos encontraremos face a face com o nosso Deus, com o nosso Salvador, com o nosso Jesus, oremos, clamemos ao nosso Senhor, jejuemos ao nosso Senhor, rasguemos o nosso coração, porque assim como o povo dele, em Joel, ele vai nos ouvir. Deus nos ouve. Toda vez que Deus faz um convite para a oração e nós oramos, Ele ouve, meu irmão. Tenhamos certeza disso. Vamos orar. Inclusive, vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pela certeza de que o Senhor nos ouvirá, de que o Senhor nos abençoará e de que o Senhor tem preparado para nós a Jerusalém Celestial, Pai. Muito obrigado. Mas também obrigado, Pai, pois sabemos que o Senhor também tem preparado conforto nas crises, nas provações, agora, hoje. Muito obrigado. Pai, ajuda-nos a orar de verdade, a jejuar realmente, a clamar a Ti, a rasgar os nossos corações, não somente rasgar as nossas vestes, que tenhamos um arrependimento verdadeiro, que nos convertamos a Ti verdadeiramente, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor leve o Seu povo a clamar por este país, a clamar por estes governantes. Pai, tudo na criação é Teu, inclusive este país, inclusive estes governantes. Pai, faça deste lugar o que o Senhor quiser, faça deste lugar o que lhe apraz. Essa é a nossa vontade. Mas nós pedimos também que o Senhor cure essa nação, que o Senhor dirija a mente dos governantes, que o Senhor cure o Seu povo do Covid-19, Pai. Essa também é a nossa vontade. Ajuda-nos, Pai, a sempre Te buscar em momentos de crise, mas não somente em momentos de crise, mas em todos os outros momentos também. Continua conosco, Pai, nos fortalecendo, nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus. Amém.